mais justo de que ampliarmos esses espaços em São Miguel dos Campos. E hoje, duas indicações das três que faço se remetem a isso: a formação e a qualificação profissional para o ingresso e inserção dos nossos jovens e da juventude no mercado de trabalho. Faço, excelentíssimo senhor prefeito, a indicação do jovem aprendiz para que a gente possa gerar o primeiro emprego para a nossa juventude, porque eu já passei por isso. E é muito difícil você chegar na porta da indústria, da empresa, do escritório e ser perguntado: você tem experiência? Qual jovem saindo do ensino médio tem experiência? A não ser que seja estudante de escola técnica, e graças a Deus logo nós teremos o IFAL funcionando. Então, abrir essa oportunidade é possibilitar que nós tenhamos o jovem na formação, na qualificação, na inserção no mercado de trabalho. Isso quer dizer que é o jovem fora da rua, fora da malandragem, fora da prostituição, fora do uso de drogas, gerando benefício ao município, ao invés de gerar prejuízos ao município, à educação, à saúde. Outra indicação que faço, na mesma linha e no mesmo entendimento, é com relação ao programa municipal de estágio. Para que o nosso jovem ele se sinta valorizado, incentivado e instigado a procurar, a produzir e a estudar, é importante que nós tenhamos esses espaços para contemplar nossos jovens. Diariamente, São Miguel manda centenas de jovens para a faculdade, para curso técnico, para curso profissionalizante. E depois que esses jovens se formam, qual é a porta que nós abrimos? Não tem. Então eu peço, excelente senhor prefeito, encarecidamente, e sei que esse compromisso o senhor também já tem, que acelere esse processo de criar o programa de estágio municipal, que contemple os jovens de São Miguel dos Campos em meio período, meio salário mínimo. Isso é a cargo da sua gestão, dos seus técnicos avaliarem como pode ser essa remuneração e como pode ser esse tempo de trabalho, mas que seja aberto esse espaço para a nossa juventude, para que ela seja qualificada, para que ela esteja inserida no mercado de trabalho. E mais, quando o estagiário ele entra no mercado de trabalho, ele entra no posto de saúde, numa escola, numa secretaria, numa administração, ele tem uma força muito grande, ele revitaliza aquele serviço, porque aquele servidor que está ali cansado, que está ali desestimulado, ele passa a se estimular com a força, com a ideia, com a imperatividade do outro. E até mesmo às vezes com medo. Fulano chegou, fulano está correndo, então eu também tenho que correr. Então é importante oxigenar o serviço público e permitir que esse talento que nós, o município de São Miguel, gastou com esse jovem no ensino fundamental, em parceria com o Estado, gastou no ensino médio, gasta com o transporte da universidade, e depois de formar o nosso talento, a gente perde ele para outro estado, para outro país até, ao invés de pegar todo esse conhecimento e empregar para o desenvolvimento de São Miguel dos Campos. Então, acho que a gente tem esse potencial e pode desenvolver. Nesse sentido, eu quero parabenizar aqui já o secretário de sua gestão, Álvaro Leiva, que foi busca e trouxe um mecanismo muito importante, que é o laboratório tecnológico. Hoje, não dá mais para pensar desenvolvimento de cidades sem pensar em tecnologia. Não dá para pensar gestão pública sem tecnologia. Então, não tenho dúvida que esse é o caminho, prefeito. Se puder, abrace ainda mais essas causas. Nossa juventude precisa, né? Nós não podemos ter uma juventude analfabeta digitalmente falando. Nós precisamos investir nisso. Quero parabenizar aqui também a Secretaria de Infância e Juventude, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico em relação à prevenção da gravidez. Isso é essencial no município que cresce desordenadamente, que cresce sem formação, que cresce sem qualificação, que cresce sem geração de emprego e renda. Ao mesmo tempo que eu parabenizo a Secretaria, peço, como a Simone me pediu, como a Dijanete vem pedindo, que a gente tenha um olhar mais aguçado, mais avançado para a saúde de São Miguel dos Campos. Não é justo, por exemplo, uma gestante com 6, 7, 8 meses ter que ficar andando para cima e para baixo, de ônibus, de van, de mototáxi, arriscando a vida atrás de um ultrassom que não consegue. Chegar aos 9 meses sem fazer uma ultrassonografia, sem saber o sexo do bebê.
Então eu peço uma atenção especial com relação a isso. Como morador do bairro LH Palmeira, prefeito, eu peço também uma atenção especial para aquele bairro com relação à segurança, com relação à iluminação pública na frente da minha casa, por exemplo. Eu acho que desde o início da gestão de Vossa Excelência que a gente não estou gastando mais da minha energia porque eu tenho deixado as lâmpadas ligadas porque o poste não está mais acendendo. Então eu peço um carinho no olhar dessas lâmpadas do LED, essencial para o nosso município, inclusive com a questão de segurança. Quero também aqui falei da questão do servidor e parabenizar. Hoje, dia 22, é dia do auxiliar de serviços gerais. Eu quero parabenizar todos os profissionais de serviços gerais, da iniciativa pública, da iniciativa privada aqui da casa, profissionais que a gente encontra um ambiente sempre limpo, organizado, e esses profissionais muitas vezes a gente entra e sai e não dá nenhum obrigado. Então, eu quero parabenizar cada um desses profissionais no dia de hoje. Eu quero encerrar aqui, e pedir ao prefeito, reforçando mais uma vez, que se debruce sobre esses projetos, sobre essas iniciativas, como frisou o vereador Feitosa. Nós temos uma carência muito grande de geração de emprego, de geração de renda, e esse compromisso é um compromisso do senhor de campanha, é um compromisso que eu tenho certeza que nós estaremos aqui para o que vier dessa forma, a gente colaborar e aprovar para o bem de São Miguel dos Campos. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Assírio Mercado. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa em nome do presidente Ney e agradecer a presença do nosso prefeito, Jorge Clemente. Quero agradecer a população presente em nome de um casal, Pedro e Tassiano, que está prestigiando nessa noite. E quero dizer que estamos aqui para servir a população miguelense. Nesse tema livre, prefeito, eu quero honrar o nome qual eu carrego, o Assis Mercado. Mercado que foi construído na gestão do pai do nosso presidente, o Wellington Torres, a qual eu tive o privilégio, junto com o meu pai, de receber um box. E toda a vida financeira, econômica da minha família foi extraída da lei. Hoje a formação do Assis, empresarial, foi dentro daquele centro comercial José Torres Filho. E hoje ele se encontra a estrutura bastante sucateada, mas porém muito moderna pela visão do seu pai. Uma visão empreendedora, a qual vem gerando ainda muitas rendas e a economia não pode parar. Vi hoje na feira, prefeito, alguns funcionários da saúde e quero desde já agradecer a Vossa Excelência, junto com a Secretaria de Saúde, de atender um ofício ao qual eu deixei na Secretaria, que estava há mais de 40 dias sem a gente ter um boletim do Covid-19. E hoje nós já temos e queremos dizer que a pandemia não passou. Vi muitas pessoas sem máscara, muitos comerciantes, que a gente possa cobrar e possa ter uma vigilância maior. E possível, como foi citado, a doação de máscara naquele setor, para ninguém deixar desapercebido andar sem máscara. Não só lá, mas também nas lotéricas e nos bancos, a qual a gente está vendo a aglomeração maiores. E quero dizer, prefeito, também no mercado, se o senhor puder trazer uma extensão de transporte, a qual fica alocado na praça de evento, providenciar um espaço lá para que os transportes que vêm da cidade circunvizinha, ela possa também ser depositado os passageiros lá, para que venham movimentar e aquecer aquele comércio, a qual só tem um movimento maior através do sábado e domingo, que a gente precisa ativar aquele espaço, que é o centro que sempre esteve ativo para atender a população miguelense e os comerciantes.
Também quero dizer, fiquei até feliz quando o vereador Jorge falou sobre o secretário de Agricultura. Eu pensei que ele já ia solicitar não só simplesmente a abertura de estradas, mas também precisamos saber, para abastecer o nosso comércio, um plano de agricultura familiar. E nós precisamos, nós temos água, a qual o vereador Feitosa falou, temos terra produtiva, e nós não temos um projeto dentro da agricultura familiar, a qual a gente tem um agrônomo aqui presente, nosso amigo Ivanildo Marques, que sabe qual a necessidade, e eu fico triste de ver na Feira Livre de São Miguel o hortifruti e granjeiro sendo abastecido por uma cidade que não tem água, Arapiraca. Enquanto isso, nós temos aí diversas terras produtivas e água. Precisamos ativar essa situação. Referente também sobre duas indicações que eu deixei nessa casa, para que ela seja com carinho, juntamente ao prefeito que foi indicado, sobre a minha editoria, o vereador Assis, sobre uma construção de um canil. A nossa cidade, não só São Miguel, mas outras cidades, a gente tem que tomar conta da nossa, que é a questão de saúde pública. Tem muito animal na nossa rua. Isso é vetor de doença para o nosso lar, para os nossos filhos, para as nossas vidas. E nós precisamos dar um cuidado especial para esses animais que estão abandonados. Com castração, dentro do projeto, vai chegar lá na prefeitura, você vai ver detalhes dele. Outro também é um centro de especialidade ao deficiente, com necessidade de deficiente auditiva, a qual eu quero pedir também ao presidente, que a gente temos um painel, votação, mas se aqui tiver algum deficiente auditivo ou surdo, ele não vai poder entender nada do que nós estamos aqui botando em pauta. Que o senhor presidente, com muito carinho, olhasse para essa classe, pudesse contratar um intérprete para o dia das sessões, estar aqui presente para fazer essa divulgação das nossas sessões, porque é um direito deles também fazer parte de um intérprete de Libra, e nós precisamos desse intérprete aqui presente na nossa sessão. Eu quero agradecer a todos. Vereador, uma parte, por favor. Você foi muito feliz aí na colocação sobre o problema auditivo. Nós tivemos um trabalho com o vereador Alexandre, nós aprovamos o projeto e o prefeito anterior, vou falar de prefeito, o Mauro, que tinha na nossa prefeitura, na nossa cidade, vetou. Eu tenho um irmão auditivo, ninguém conhece, parabéns pela sua indicação, e o vereador Alexandre possa pegar aquele projeto e colocar outra vez nessa casa que a gente aprova. Sim, trabalho. Boa noite a todos. Ô, Jobim, eu não tenho conhecimento não, que esse projeto foi vetado não, viu? Aqui não chegou aqui não. Entendeu? Então, não tenho conhecimento que esse projeto foi vetado. Obrigado. Bem, eu não fiz parte do mandato anterior, do ano letivo, de 2017 a 2020, então não posso responder por isso, se foi aprovado ou não, mas que ele fique não simplesmente na gaveta, que ele venha se fazer presente e venha ser exercido. O que eu estou pedindo aqui é um centro de especialidade municipal. Por quê? Porque muitas das vezes tem um paciente, na nossa população, como já me disse, que tem uma pessoa com uma deficiência auditiva, vai para uma UPA, vai para uma Santa Casa, ou para o próprio PSF, e muitas das vezes o médico não sabe interpretar a dor que está sentindo, a necessidade que ele quer passar, a qual ele está sentindo. Então é muito importante que tenha um intérprete de Libra presente no nosso município para essa necessidade, a qual também eu fui solicitado por alguns desses
que tem essa deficiência, necessitando nas autoescolas, a qual eles têm direito de ter um intérprete para fazer a sua primeira ARH, a sua habilitação. E eles não estão tendo, só estão tendo se for pela a internet online. E eles têm dificuldade. Então é muito importante que a gente possa colocar um centro desse para atender os nossos surdos da nossa cidade, para que venha dar melhoria e trazer ele junto à nossa sociedade, para que tenha uma condição melhor para ele. Assis, foi boa a sua colocação em relação ao Covid, o boletim. E eu gostaria também de acrescentar que seja informado não só os números, mas que seja informado também por bairros, aonde estão os casos, para que a gente também tenha um certo cuidado, né, em relação aos bairros. Parabéns, e é assim que nós temos que trabalhar. E eu quero aproveitar aqui, dizer que o que Deus dá, ninguém toma. E o que Deus assina, diabo nenhum apaga, porque a borracha dele não tem poder, porque a caneta de Deus ela é de ouro. Para terminar minha parte, eu quero deixar quero agradecer também a Deus por essa oportunidade e quero dizer que nós estamos aqui simplesmente não para fazer um mandato, mas fomos eleitos para fazer gestão, junto com o prefeito e com o secretariado, mais pares que estão aqui nessa casa, que foram eleitos pelo povo para servir a população. Então, o que o senhor mandar, prefeito, em benefício da população miguelense, nós estamos aqui para beneficiar e aprovar. Então, que o senhor também olhe as indicações que os vereadores aqui fez, porque é para o bem da população miguelense. Vereador, uma parte, por favor. Vossa Excelência citou aí, porque eu não falei quando eu citei o nome do secretário da Agricultura. Veja bem, essa que você falou, a cidade de Horta Grangeira, isso aí já é um projeto que já foi elaborado tanto na campanha, como nós estamos a aguardar. O prefeito George, ele inclusive tirou um exemplo lá da cidade do Pilar, do prefeito Renato, e nós vamos, com fé em Deus, instalar isso aqui. Vai vir um projeto, com certeza, a desapropriação. Primeiro tem que vir do executivo para o legislativo. Quando chegar esse projeto aqui, eu tenho certeza que nós vamos aprovar por unanimidade. Isso não vai demorar, porque é um projeto de campanha do prefeito Jorge Clemente. Foi por isso que eu não citei, porque a gente não pode botar o carro, vereador, na frente do boi. Não é isso? Aí, por isso que eu não citei, quando eu citei o nome do secretário da Agricultura. Para o início quando eu falei o início dele, da gestão dele, porque ele não tem experiência como secretário da Agricultura, com a Agricultura, ele claro que tem porque é um fazendeiro, mas ele está desenvolvendo um trabalho muito bom. Eu tenho certeza que o São Miguel dos Campos só vai ter lucrado. Obrigado, vereador. Muito bem, Jorge. O que eu quis dizer, Jorge, não é que eu queira estar à frente do gado, ou do boi, ou do cavalo,